Olá, sejam bem-vindos. Hoje a aula é sobre gestão do conhecimento. O mundo nem sempre foi assim como nós conhecemos hoje, né? Com tanta tecnologia, tantas ferramentas, tanto conforto. O Palm Top, esse desenho que a gente está vendo aí, essa ferramenta, ele tinha mais memória que toda a capacidade de memória existente em 1961. Os computadores hoje são 8.000 vezes mais baratos do que há 30 anos atrás. O que proporcionou esse desenvolvimento tão grande, com certeza, foi o conhecimento e o desenvolvimento em tecnologia. Agora, prestem atenção. Se o Mercedes classe A tivesse essa mesma evolução, ele custaria hoje $2, ele andaria na velocidade do som e faria 800 quilômetros com 1 litro de gasolina. Conhecimento gera 55% da riqueza mundial. Os grandes ganhos da produtividade daqui para frente advirão das melhorias na gestão do conhecimento, já dizia Peter Drucker alguns anos atrás. Nós estamos vivendo a sociedade do conhecimento, a era do conhecimento. Como é que funciona essa economia do conhecimento? Nós podemos afirmar que a economia do conhecimento segue uma nova lógica econômica. O conhecimento, ele difere radicalmente de todas as outras commodities, porque não segue a teoria da escassez. Pelo contrário, ele segue a teoria da abundância. Se vendermos alguma coisa, por exemplo, se eu vender um livro, eu não possuo mais esse livro. Com o conhecimento ele é diferente. Por quê? Quanto mais eu compartilho, mais eu tenho. Quanto mais usarem esse conhecimento, maior é o valor dele. Por isso que a gente fala que ele trabalha pela teoria da abundância. Então vamos lá, o que é conhecimento? Conhecimento é a capacidade para a ação efetiva. Eu tenho conhecimento tácito. Ele é muito pessoal, ele é difícil de ser codificado, ou seja, ele é difícil de ser expresso em palavras. Ele é prático e geralmente é fruto de uma longa experiência, de uma convivência. Por exemplo, saber andar de bicicleta é um conceito, é um conhecimento tácito. E eu tenho o conhecimento explícito. Ele é geralmente qualificado de objetivo. Ele é mais simples de ser codificado, ou seja, ele pode ser formalizado por palavras, por números, por fórmulas, para ser transmitido rapidamente e em grande escala. Geralmente ele é percebido como teórico e sua transmissão pode ser realizada muito formalmente. O que nós fazemos aqui é transmitir um conhecimento explícito. Por exemplo, o cálculo da velocidade. Velocidade é igual a distância dividido por tempo. Então, esse é um conhecimento explícito. E para que serve o conhecimento? Para proteger e valorizar o capital intelectual, para prover uma informação relevante, para identificar quem sabe o quê, para reutilizar algumas soluções que já foram feitas, para ganhar produtividade, para melhorar todo o processo de inovação, para obter e disseminar conhecimento externo, para aumentar o grau de colaboração e preservar a memória de uma organização. Bom, gestão do conhecimento, né, o nosso foco de hoje. Então, a gestão do conhecimento é uma disciplina que promove, com uma visão bem integrada, o gerenciamento e o compartilhamento de todo o ativo da informação possuído pela empresa. Essa informação pode estar em um banco de dados, em documentos, em procedimentos, bem como em pessoas, através das suas experiências e de suas habilidades. Então, a gestão do conhecimento é cuidar de todo esse conhecimento, né? Como é que ele ocorre, como é que ele se desenvolve, como é que ele é guardado, como é que ele é armazenado e como ele é utilizado. Por que eu tenho que gerenciar o conhecimento? Então, para não repetir erros, a organização aprende com a experiência. Então, quando você tem essa gestão do conhecimento, você tem esse gerenciamento, você diminui os erros. Para registrar o conhecimento dos seus colaboradores, para registrar as melhores práticas, então, a melhor maneira que foi feita alguma coisa, para disponibilizar conhecimento gerado na organização, divulgar isso, disseminar esse conhecimento, para antecipar
oportunidades detectadas no ambiente, obter maior valor agregado nos produtos gerados pelo conhecimento organizacional. Quando uma empresa gera um conhecimento, ela agrega valor para antever mudanças políticas, jurídicas e de fiscalização que possam afetar o segmento de negócios em que essa empresa atua, para identificar e proteger seus conhecimentos essenciais e estratégicos. Tem conhecimento que a gente tem que guardar e tem conhecimento que a gente tem que divulgar, para reduzir o tempo de resposta aos desafios institucionais. Então, os desafios são impostos. Como é que a empresa vai lidar com isso? Se ela tem uma boa gestão do conhecimento, ela vai reduzir o tempo que ela vai responder a esses desafios. Então, olha só esse gráfico, né? Primeiro, na base dali da pirâmide, eu tenho um dado. Esse dado, depois de processado, ele se transforma em uma informação. Essa informação, ela é transformada em conhecimento. O conhecimento me leva a uma ação e essa ação me dá um resultado. Então, por exemplo, eu tenho um dado dentro da área de recursos humanos, vamos falar ali. Eu tenho um dado, eu tenho um número ali de faltas e atrasos dos meus funcionários. Isso é um dado. Como é que isso transforma-se em informação? Quando eu trato esse dado, quando eu pego, por exemplo, a evolução dos atrasos e faltas, eu crio aí um índice de absenteísmo. Quando eu começo a analisar essa informação, eu transformo ela num conhecimento. Olha, quando nós mudamos a cultura, esse absenteísmo aumentou, diminuiu. Se nós demos um benefício, esse absenteísmo aumentou, diminuiu. Então, eu gero um conhecimento do que eu posso fazer para que esse absenteísmo aumente ou diminua. Tendo esse conhecimento do que pode afetar esse índice, eu vou partir para uma ação. E essa ação vai me trazer um resultado. Então, se eu, por exemplo, trabalho uma concessão de benefícios que eu sei que vai diminuir aí o meu índice de absenteísmo, isso vai me trazer um resultado efetivo para a empresa. Essa é a pirâmide aí do conhecimento e como ele gera resultado dentro de uma empresa. Conhecimento versus informação. Então, a informação, ela se acumula. O conhecimento, ele evolui. Como recurso, o conhecimento é sempre valioso, a informação não. A informação ela pode ser inútil se não for compreendida. O conhecimento implica esse entendimento. Ter apenas a informação sem desenvolver um conhecimento não tem valor nenhum para a empresa. Como é o aprendizado e a memória da organização, né? O aprendizado eu posso colocar ele como passivo, é um conhecimento técnico por treinamentos, seminários e outros. Eu tenho o aprendizado ativo, onde eu tenho aí o benchmarking e análise do concorrente. Eu tenho o interativo, que é a interação frente a frente com outras organizações para assimilar o conhecimento tácito. Aprendizado implica na existência de uma memória organizacional e de meios para armazená-la, representá-la e compartilhá-la. Então, aprender implica eu ter essa memória de conhecimento, né? Eu ter um recurso de onde eu vou armazenar esse conhecimento para poder atualizar isso, né? E poder utilizar isso. Quais são os tipos de memória organizacional? Eu tenho as memórias individuais, que são as informações sobre cada indivíduo. Eu tenho a memória informativa, que é a informação formal de culturas, de crenças, aquilo que eu vou informar a cada profissional. Eu tenho o tipo de memória de transformação. Quais são os processos da empresa? Como é que isso se transforma dentro da empresa? Eu tenho a memória estrutural, qual que é a estrutura organizacional da minha empresa? E eu tenho a memória ecológica, qual que é a estrutura física da empresa? Por que, então, que as pessoas não compartilham conhecimento? Né? Se ele traz aí essa teoria da mudança, por que as pessoas não compartilham? Conhecimento é poder e detê-lo garante o emprego. Então, muitas pessoas acreditam que reter esse conhecimento vai garantir a ela o emprego. As pessoas querem ter o seu conhecimento reconhecido. Ninguém vai simplesmente divulgar, aí, disseminar, compartilhar o conhecimento se não for reconhecido que isso veio dele. As pessoas têm falta de tempo, né? Compartilhar o conhecimento requer tempo, e as pessoas não dispõem desse tempo. Elas têm medo de ser julgadas por algum erro. As pessoas não sabem o quanto elas sabem, elas não têm essa percepção, e as pessoas não percebem o quão importante o seu conhecimento é
dentro da empresa. Como então incentivar o compartilhamento do conhecimento dentro da organização? Então, primeiro ponto, deve haver um apoio, obviamente, da gerência, né? Tem que ter educação, o público tem que ser treinado para isso. Tem que haver reconhecimento, divulgação do autor daquele conhecimento, categorização das especialidades e até uma recompensa financeira pela divulgação, pela disseminação desse conhecimento. Deve haver um marketing interno, encontrando as pessoas que estejam dispostas a contribuir. Bom, nós temos aí um desenho que mostra, né, o que eu tenho dentro da minha empresa. Eu tenho um capital ambiental, dentro dele eu tenho capital de relacionamento, capital estrutural e capital intelectual. Vamos entender um pouquinho cada um deles. Capital ambiental é um conjunto de fatores que descrevem o ambiente de negócios, onde a organização está inserida. O valor de uma organização é altamente dependente do contexto com o qual ela se relaciona. E aí a gente tem uma ferramenta de inteligência competitiva para trabalhar, para desenvolver melhor esse capital ambiental, para entender esse ambiente onde a empresa está inserida. Capital estrutural é o conjunto de sistemas administrativos, de modelos, de rotinas, marcas, patentes, cultura e programas de computadores. Ou seja, qual é a infraestrutura necessária para fazer a empresa funcionar? Ao longo dos anos, as empresas foram montando a sua infraestrutura, foram desenvolvendo os seus processos. Isso é um capital estrutural. Por exemplo, uma franquia. Quanto é que custa hoje entrar como franqueado? Você está pagando parte do capital estrutural. A empresa é avaliada por todos os seus processos, por todos os seus modelos, por todas as suas rotinas. Então, é a propriedade da organização e ela é mensurável, você consegue quantificar isso. O que é capital de relacionamento? É a rede de relacionamentos de uma organização com seus clientes, fornecedores e parceiros. O valor desse ativo é influenciado pela capacidade da empresa em solucionar problemas diretamente dos seus clientes. Capital de relacionamento ainda é analisado da seguinte maneira: a partir da visão estratégica, a empresa deve determinar os relacionamentos-chave para o sucesso do negócio e, a partir daí, construir uma estratégia de relacionamento com cada um deles. Então, a empresa tem que estar olhando muito para esse relacionamento. Então, fica uma pergunta: de que forma os relacionamentos podem agregar valor ao meu negócio? De que forma o relacionamento com um parceiro, com um cliente ou com um fornecedor pode agregar valor à minha empresa? Relacionamentos são chaves para obter sucesso no seu negócio. Eu tenho que ter um retorno financeiro desse relacionamento, direta ou indiretamente. Muitas vezes uma parceria não vai me trazer uma venda direta, mas ela me traz indireta. Eu tenho um retorno de imagem, e cobram qualidade dos serviços e produtos fornecidos. Então, eu tenho que ter essa imagem perante o mercado. E os relacionamentos vão aumentar esse meu capital. E o que é capital intelectual? É a capacidade, a habilidade, experiência e conhecimento formal das pessoas que integram uma organização. É um ativo intangível que pertence ao próprio indivíduo, mas que pode ser utilizado pela empresa para gerar lucro ou aumentar seu prestígio e reconhecimento social. Então, capital intelectual é o intelecto, a capacidade, a habilidade do meu profissional. Então, não é um capital pertencente à empresa, mas ela utiliza durante o período que aquele profissional está vinculado àquela organização. A empresa é valorizada se conseguir atrair, reunir e manter um maior capital intelectual, manter as pessoas com maior capacidade, habilidade, experiências. Quais são as ações que eu posso ter para aumentar esse capital intelectual, então? Desenvolvimento de capital intelectual. Eu posso desenvolver isso por fóruns de discussão, comunidades de prática, oficinas do capital intelectual, informal e incentivado pela empresa. Então, a própria empresa pode criar fóruns de discussão, podem trazer pessoas que agreguem valor. Retenção do capital intelectual. Então, a criação de um ambiente de trabalho agradável e estimulante, estimular a gestão participativa e implantar programas de participação dos lucros.
Então, o capital intelectual eu posso agregar pessoas que não sejam profissionais, né, mas que estejam contribuindo para o capital intelectual, por exemplo, através dos fóruns que nós falamos, ou eu posso reter esses profissionais. Como é que eu retenho um profissional que tenha um alto capital intelectual? Fornecendo a ele um ambiente favorável de trabalho, onde ele possa crescer, né? Estimulando uma gestão participativa e aumentando aí, obviamente, os rendimentos dele. Eu tenho que desenvolver aí uma sinergia entre todos esses capitais. Não adianta uma empresa ter um grande capital intelectual, por exemplo, e não ter capital de relacionamento. Então, eu tenho que transmitir, eu tenho que promover essa sinergia. A fonte de riqueza é a interação, de que adiantaria uma organização dispor de excelentes profissionais com alto capital intelectual se não dispuser de um mínimo de capital estrutural. Se eu não tiver estrutura, eu não mantenho o capital intelectual. Então, eu tenho que promover essa sinergia. O capital intelectual não poderá se realizar na prática, logo não acontecerá. Basta imaginarmos que seria de uma excelente orquestra onde os músicos não dispusessem de seus instrumentos. Então, eu tenho que ter essa sinergia, né? O entrelaçamento entre todos, a interação entre todos os capitais. A gestão do conhecimento ela é necessária, mas ela é insuficiente. Sem capacidade de inovar, de criar novos produtos e serviços, mas também de criar novos mercados, exportar e empreender, nenhuma empresa se tornará líder em seu setor, ou mesmo conseguirá sobreviver nessa economia globalizada. Então, aí do lado eu coloquei aí o exemplo da Coca-Cola, né? A Coca-Cola sempre foi líder de mercado, mas ela está sempre se reinventando, sempre buscando novos empreendimentos, inventando novos mercados. Bom, e o que é inteligência empresarial? Então, ali a gente tem aquela pirâmide com os três pontos, né? Inovação, empreendedorismo e conhecimento. Então, esses 3 pontos formam o tripé indissociável para o sucesso das organizações na nova economia. Então, eu tenho que desenvolver esse tripé para ter essa inteligência emocional. É a junção desses 3. Então, o que são projetos de gestão do conhecimento? São tentativas de se fazer o uso prático do conhecimento para alcançar algum objetivo organizacional, mediante a estruturação de pessoas, tecnologia e do conteúdo. Qual a dificuldade de um projeto de gestão de conhecimento? Diferenciar projeto de gestão de conhecimento e projeto de gestão da informação. Então, qual a diferença? Agregar valor à informação para transformar em conhecimento e enfatizar a contribuição humana, uma característica que geralmente distingue o conhecimento da informação ou dos dados. Então, gestão da informação é a maneira como eu vou cuidar da informação dentro da empresa. Então, eu tenho ali várias ferramentas para armazenar, para distribuir, para cuidar dessa informação. A gestão do conhecimento vai muito além, porque ela agrega valor a essa informação, como essa informação é utilizada. Bom, projetos de gestão do conhecimento possuem um responsável pelo projeto, tem que haver o comprometimento específico de recursos financeiros e recursos humanos. Eu tenho que ter um foco no conhecimento como algo distinto da informação e de dados. Quais são os objetivos de projetos de gestão do conhecimento? Eu tenho que criar repositórios de conhecimento, melhorar o acesso ao conhecimento e melhorar a cultura e o ambiente desse conhecimento. Então, para que eu faço isso? Qual o objetivo, né? Eu tenho que criar repositórios, eu tenho que manter esses conhecimentos dentro da empresa, eu tenho que armazenar esses conhecimentos. Mas eu também tenho que promover o melhor acesso. Não adianta nada eu ter esse conhecimento e guardar as 7 chaves. O conhecimento ele tem que ser disseminado até para que ele possa gerar valor. Quais são os tipos de projetos de gestão do conhecimento dentro da empresa? Eu tenho inteligência competitiva, o mapeamento do conhecimento e as melhores práticas de benchmarking. Então, dentro do mapeamento do conhecimento, eu tenho gestão de competências, que nós já vimos em outra aula, gestão de processos e gestão de relacionamentos. Vamos ver um pouquinho os deles. O que é inteligência competitiva, né? É quando eu consigo identificar oportunidades no ambiente de negócios. Eu vou antecipar as ações dos meus concorrentes. Eu vou identificar produtos substitutos e monitorar o ambiente de negócios. Isso é ter uma inteligência competitiva, é conseguir identificar isso e usar isso como estratégia de competitividade dentro da minha empresa.
Então, qual a definição de inteligência competitiva? Trata de identificar quais as informações mais relevantes que devem ser coletadas e analisadas, visando transformá-las em conhecimento e encaminhá-las ao cliente do modo mais eficiente e rápido. Então, quem faz uma gestão do conhecimento utilizando a inteligência competitiva vai conseguir identificar quais são as informações relevantes. Então, quais são, por exemplo, lá, o ambiente de negócio, quais são os concorrentes, né? Quais são as ações desses concorrentes. Isso é ter uma inteligência competitiva. E a gestão de competências, a gente viu na última aula, né? É mapear quem sabe o quê. Mapear e identificar as competências dos meus profissionais e torná-las acessíveis ao restante da organização. Então, qual a definição da gestão de competências? Trata-se de identificar quais as competências e habilidades que a organização necessita e quais que os seus colaboradores possuem, para identificar lacunas existentes e definir um plano de ação. Então, eu preciso saber o que a minha empresa precisa de competências, de habilidades, de atitudes e o que os meus colaboradores têm, para saber aí se eu tenho alguma lacuna, se eu tenho aí alguma necessidade pendente. O que é gestão de processos? Trata de identificar os processos-chave para o negócio, de modo a alcançar os objetivos estratégicos da organização e redesenhá-los à luz do conhecimento da empresa. Então, o que é um processo? É como as coisas acontecem, como que a rotina é feita. Por exemplo, como é que entra um pedido dentro da empresa, como é que esse pedido é analisado, como é que esse pedido vai para a produção, como é que da produção vai para o armazenamento, do armazenamento como é que isso vai para a logística para ser entregue. Então, como esse processo acontece? Então, a gestão de processos identifica todos esses processos e estrategicamente redesenha aí para que, à luz do conhecimento, à luz das experiências que a empresa já teve, para trazer uma melhor eficiência, uma melhor eficácia para a sua empresa. E são melhores práticas, né? Benchmark e as lições aprendidas. Então, primeiro, documentar as experiências de sucesso, compartilhar essas experiências de sucesso. Não adianta nada você relatar uma experiência e deixar isso guardado numa gaveta. Você tem que compartilhar para que isso se torne conhecimento e se traga benefícios e crescimento para a organização como um todo. Reutilizar o conhecimento para evitar o retrabalho. Então, se você faz o trabalho de uma maneira e aquilo deu certo, né, documenta isso, dissemina isso entre todos os colaboradores para evitar que o trabalho seja feito. Aí uma outra pessoa faz de uma maneira errada, tem que fazer novamente. Melhora nos serviços prestados, né? E desenvolve um produto, um banco das melhores práticas validadas por especialistas. Então, desenvolver aí um manual, né, tendo as melhores práticas. Qual é a definição? Trata-se da identificação, organização e divulgação das práticas desenvolvidas pela empresa. Quais foram os sucessos e quais foram os fracassos. É muito importante também documentar quais foram os fracassos para entender o porquê. Ou desenvolvidas por outras empresas e que possam ser utilizadas como modelos pela organização. Dessa forma, será evitado o retrabalho. Então, quando a gente para e olha como foi feito, o que deu certo, o que não deu, documenta esse conhecimento, você evita aí o retrabalho.